Meus amigos e minhas amigas, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que todos nós temos que ter a esperança que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para nos dar a liberdade de viver uma vida digna a cada dia. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos explica e ela almeja que todos nós temos a paz em Cristo Jesus. Porque Ele se entregou ali na cruz do Calvário, se entregou ao inimigo para que nós possamos ter liberdade e desfrutar do paraíso, da glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, que Ele nos livra de todos os males. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus que está escrito ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 4 até o versículo 28, que se diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele nos fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. E que Deus há de abençoar a sua rica e santa palavra, que ela pode comover em nossos corações nos dias de hoje. Que ela pode remover em nossa mente, para que ela possa remover a cada dia as dificuldades que estamos enfrentando, para que nós tenhamos a promessa que Deus fez para cada um de nós. Porque se você ainda está firme, se você ainda está suspirando, se locomovendo de um lado para outro, porque Deus tem algo na sua vida. Deus tem planos para que possa ser cumprido ainda em sua vida. E como está escrito, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque sempre Deus, ele mostrou a realidade da vida para todos nós. Ele mostrou que nós seríamos imperfeitos, porque ele disse a Adão, quando ele entregou o paraíso, o jardim do Éden em suas mãos, para que ele administrasse, para que ele cuidasse, para que ele não deixasse que o inimigo nele penetrasse,
para desfazer a criação que Deus tinha criado. E Deus disse ao homem, de tudo que há, você pode tocar, pode usufruir, mas somente da árvore que está no centro do jardim. Dela não tocará, porque no dia em que nela você tocar, certamente você morrerá. Isso que Deus disse ao homem não foi repreensão, não foi para que ele pudesse castigar, não foi para que o homem pudesse ser escravo do Senhor. Não, Deus não fez isso. Deus deu tudo, deu todos os direitos para que ele pudesse obter. Mas somente ele fez também um mandamento. Ele ordenou que não tocasse naquela árvore, porque no dia em que ele se tocasse, certamente ele morreria. Não morreria o corpo, o espírito saísse do seu corpo, o fôlego de vida parasse de sair das suas narinas, mas Deus falou, ordenou para ele que ele não tocasse, porque aquilo que Deus disse a ele era para que ele se cumprisse e fosse fiel ao seu Deus. Não para que ele fosse escravizado e cumprisse todos os mandamentos, todas as ordenanças que Deus lhe ordenou. Não, não foi isso. Deus só disse que se ele tocasse naquela árvore, certamente ele morreria. Morreria porque Deus o abandonaria. Deus não estaria mais com ele ali. E o que acontece quando ele tocou naquela árvore, ele usufruiu do fruto daquela árvore, que ele viu que ele estava despido, que ele estava nu. Porque quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos malícia de nada. Quando nós estamos com Deus, nós não somos maliciosos. Nós não queremos viver outra vida, mas se nós afastarmos da presença de Deus, aí nós queremos tudo, nós queremos praticar todas as coisas, mesmo aquela que nos vai ofender gravemente, que muitas vezes a nossa vida ela pode ser excluída por causa da desobediência, do pecado, por não cumprir os mandamentos do Senhor. Não que Deus disse aquilo para que o homem fizesse tudo aquilo que ele ordenasse. Não, Deus não fez isso, não foi para que ele ordenasse, mas foi para que ele guardasse os mandamentos do Senhor, para que ele tivesse a consciência que Deus o criara e colocou ali naquele paraíso, para que ele ali reinasse eternamente, sem problema algum, sem ultrapassar os limites da lei de Deus. Mas diz aqui como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Porque Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele não criou o homem à semelhança de um animal. Ele não criou o homem à semelhança de uma árvore. Não, ele criou o homem à sua imagem,
à sua semelhança. Porque ele poderia ter criado o homem à imagem de uma árvore, à imagem de qualquer outra coisa, e não a imagem dele, porque o homem foi criado do pó da terra. Mas Deus, mesmo assim que ele fosse criado do pó da terra, Deus tem amor por ele, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Porque se nós temos amor no Criador, certamente nós somos irrepreensíveis diante de qualquer coisa. Nós somos irrepreensíveis diante dele. Ele não repreende em nada quando nós estamos na sua presença, quando nós estamos cumprindo as leis, os mandamentos, quando nós estamos seguindo tudo aquilo que ele nos ordenou. E ainda mais, ele nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Porque é isso que Deus ordenou, ele ordena para cada um de nós, é a sua vontade, para que nós não saímos aí pelo mundo desordeiros, cumprindo as leis do inimigo, fazendo a vontade do inimigo, porque o inimigo ele só quer nos derrotar, ele só quer nos tirar da presença de Deus. E quando ele consegue tal ato, ele nos abandona também. Aí nós vamos padecer, aí nós vamos sofrer, aí nós vamos ser condenados junto com ele, porque ele não tem outra saída, ele não tem outra solução de viver na presença de Deus. Ele jamais poderá ser concebido tudo aquele que ele tinha, porque ele era um príncipe na presença de Deus. Ele ordenava tudo no paraíso aos anjos de Deus, mas ele um dia, ele quis se fazer mais do que Deus, e Deus o expulsou, e Deus o amaldiçoou, porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, certamente nós seremos condenados com o inimigo, com o diabo, com Satanás, com os seus anjos. Nós vamos ser condenados com ele, se nós não observarmos as leis do Senhor, porque ele disse para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Porque a vontade do Criador é que nós sejamos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Porque o diabo não pode nos repreender. Ele não nos repreende quando nós estamos na presença de Deus, porque Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas nós também temos que fazer a vontade de Deus. Temos que cumprir aquilo que ele nos ordenou, aquilo que ele ordena a você, aquilo que ele ordena a mim. Se eu não fizer, certamente eu vou passar por momentos difíceis, por momentos que eu nem quero pensar, porque a única coisa que eu quero é estar na presença de Deus, para que eu possa usufruir de tudo aquele que ele prometeu para todos nós. Porque Cristo Jesus, ele não veio a este mundo à toa oferecer a derrota ao inimigo por nossa causa,
mas ele veio a este mundo com um plano já feito, com um plano que certamente aquele plano ele não seria derrotado, mas certamente ele estaria com a vitória, porque Deus diz, elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor, porque ele tem amor por nós, ele tem amor por você, ele tem amor por todas as criaturas que ele criou. Mesmo que você seja desobediente às leis do Senhor, mas chega um momento em que você abrir mão de todas estas maldição, de todos estes erros, de todas estas ordenanças do diabo, que você olhar e dizer, eu não quero isso mais para mim. E eu vou ouvir a voz do Senhor, que ele disse, como também nos elegeu ele antes da fundação do mundo. Nós temos que pensar que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos na sua presença em amor. Ele não criou nós para que nós viéssemos ser condenados em algo que nós fizéssemos na presença dele, desobedecendo os seus mandamentos. Mas ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos diante dele em amor. Porque ele tem amor por você, ele tem amor por mim. Veja as dificuldades que estamos passando. De há poucos anos para cá, o mundo está virado, o mundo está indo para um lado, que é a mesma coisa quando você está descendo uma serra e o teu carro, o teu caminhão, o veículo que você está ali conduzindo, ele perde os freios. E adiante só tem precipício e você não tem como frear aquele veículo. Você não tem como sair dali. A única coisa que você tem pela frente é um abismo, é um precipício. E se você se manter na direção que você está indo, é a mesma coisa que você está com o seu veículo descendo uma serra. O seu veículo está sem freio. E lá embaixo só tem abismo, precipício. Ali vai ser a destruição de tudo aquilo que Deus te deu, que é a vida. Porque disse que como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos diante dele em amor. Nós vamos perder tudo, porque vai haver destruição total. Aí não vai ter mais como voltar. Mas ainda há tempo, ainda a porta não fechou. Ainda ele está dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. É isso que ele ainda está dizendo a você. Ele está dizendo a todos nós que temos consciência do que estamos passando neste mundo.
porque nós só vemos pessoas querendo ser poderosas. Elas não estão observando o rumo que estamos caminhando, mas isso tudo é armação do diabo, de Satanás, para que nós vivamos desesperados e não acreditamos no que Deus tem de melhor para você. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele disse, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós podemos estar deitados dentro de um caixão, mas se nós crermos no Senhor, dali sairemos com vida novamente. E nós iremos reinar na presença de Deus, porque foi isso que Ele nos prometeu, foi isso que Ele nos deu, foi isso que Ele nos orientou para que nós fizemos. Para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si mesmo, assim no amado. Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos dá a liberdade de sair da presença do inimigo e viver na sua presença. Eu quero ler também um versículo da palavra de Deus que está ali no livro de 2 Crônica, no capítulo 20. No capítulo 20, no versículo 15. Mas eu não vou achar agora. Outra hora eu explico para vocês quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para cada um de nós. O versículo 8 da carta de Paulo aos Efésios diz que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Porque Deus, o Criador, o Senhor, Ele te dá todo o apoio, porque Ele fez abundar para conosco toda a sabedoria e prudência. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele veio pela graça, pela sabedoria e pelo amor, porque está escrito ali no Evangelho de João que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós temos que ter a sabedoria de Deus. Nós temos que ter a consciência de Deus. Nós temos que ter a prudência de Deus para que nós possamos herdar todas essas promessas que Deus fez e nos entregou. E Ele fez abundar para conosco toda a sabedoria. Então nós temos que refazer novamente. Nós temos que refazer para ficar na graça de Deus, para viver em amor, em união, para nós viver na paz, para que nós possamos viver na prosperidade de Deus, não com lambança, não com ultrapassagem, mas para nós abundar na presença de Deus, para nos fazer grandioso, para nos fazer abundante de tudo o que Ele tem, o que Ele entregou ao homem, porque Ele entregou ao homem a vida, a consciência,
a sabedoria, mas o homem jogou tudo isso no abismo, no precipício. Mas Deus ainda teve misericórdia, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tivesse a vida a seu favor ainda, que tudo o que ele fizesse, ele ainda poderia ser resgatado pelo Senhor. Mas para isso, ele tem que ir pela sua própria consciência, pelo seu próprio desejo, pelos seus próprios passos, decidir, pela sua própria sabedoria, que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos livrar da condenação eterna e morar nas mansões celestiais que ele foi preparar para que nós pudéssemos ser herdeiro de todo o benefício que Deus nos entregou e que nós tenhamos a consciência de que Ele é o Deus e que não há outro Deus que pode nos tirar da escravidão do pecado e nos livrar e nos levar para a mansão celestial, onde nós iremos viver eternamente na presença do Senhor. Ó Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, neste momento, Senhor, eu venho até a Ti te pedir por misericórdia pelos nossos povos, pelos povos que ainda creem na Tua palavra e buscam a Sua presença para livrar dos pecados, para livrar da condenação, que o inimigo vai ser condenado. Ó Pai, neste momento eu te peço também que o Senhor venha abençoar a nossa pátria, venha abençoar o nosso país, venha abençoar os governantes, todos aqueles que o Senhor pôs acima de nós, foi pela sua vontade. Foi porque o Senhor permitiu. Ó Senhor, eu venho te pedir, ó Deus, para que o Senhor ponha na consciência destes homens que eles sejam honestos e que eles possam amar o próximo como eles amam a si mesmo. E venha a nos dar a liberdade que nós precisamos de ter. Pai, eu peço que o Senhor abençoe também a minha família, abençoa a minha casa, abençoa tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Pai, e eu sou grato a Ti por ter o privilégio de hoje ainda poder estar respirando e falando contigo neste momento, para que o Senhor possa, cada dia, a me colocar em minha mente mais sabedoria, para que eu possa, Pai, anunciar a sua vinda, anunciar a sua palavra, anunciar a todos que só o Senhor é Deus e que não existe outro Deus além de Ti. E que Tu enviaste o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, para que nos pudesse novamente dar a liberdade de sermos herdeiro da Sua glória, como foi dito. Ó Deus, eu te peço tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.